Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das 3, evangelização. E antes de falar o tema desta noite, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora neste canal, mas ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, em seguida dá um joinha, depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos para o tema desta noite, que diz: é pecado jogar futebol? Amém, meus irmãos? Eu digo a você que não é pecado, né? Na Bíblia não fala nada sobre isso. Não é pecado jogar futebol. O que diz aqui a Bíblia diz assim: não é pecado. Jogar futebol não é pecado. A Bíblia não condena a diversão, futebol. Jogar direito é um jogo muito divertido, bom para a saúde e promove o trabalho em equipe. O problema não é jogar bola, mas o coração e a intenção de quem joga. Se Jesus está trabalhando em sua vida, você vai evitar xingar, brigar e machucar durante o jogo de futebol. Você também não vai ser mau perdedor. Não levando o jogo muito a sério. Nada disso faz parte do jogo. Isso vem do coração das pessoas. A forma como você joga pode até ser um bom testemunho para seus amigos que não são crentes. Amém? Até aí eu concordo. Mas diz aqui: se você sabe jogar futebol e se você sabe discernir, né, entre o certo e o errado, se você tem o controle da situação, que, como eu vejo, a maioria das pessoas, né, no jogo de futebol, ela não tem o controle. Ela se perde. Ela não tem o autocontrole. Então acontece o quê? Acontece que você vai ouvir coisas que não é agradável. Você vai participar daquele meio, daquelas pessoas que estão dizendo coisas que não vão glorificar o Senhor. E muitas vezes são xingamentos, são palavrões, são humilhações, né? Então, muitas das vezes não vale a pena. Então diz assim: em qual versículo da Bíblia fala sobre jogo? Né? Diz aqui: os textos bíblicos não citam nenhuma proibição à jogatina, né? Ou jogar ou apostar. Não fala nada sobre isso especificamente, mas fala para quem fiquemos afastados do amor. Fala para que fiquemos afastados do amor ao dinheiro, já que a cobiça por este seria a origem de todos os males, como é dito em 1 Timóteo 6,10 e Hebreu 3,5, né? Que fala sobre isso, que diz que o amor ao dinheiro é o mal do século. Por quê? Onde tem aposta, ninguém quer perder. E se o jogo, né, como eu vejo que em várias congregações aí, ele faz a prática de jogo, e é um jogo divertido, é um jogo para praticar a saúde, né, o futebol, ele sendo, né, como diz aqui, jogar futebol não é pecado. A Bíblia não condena a diversão futebol. Quando se joga direito, quando sabe discernir entre o certo e o errado e sabe para que é o futebol, então não é pecado. Mas quando, onde tem dinheiro, onde tem aposta, aí as coisas se complicam, né? E o que a Bíblia diz sobre esporte? Preste atenção. Em 1 Coríntios
9, de 24 a 25, diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, quando você submete aquelas coisas, você vai ganhar um prêmio que para Deus não tem valor nenhum. É o que diz aqui. Para o mundo tem valor, mas para Deus não tem valor nenhum. Então nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do mundo. Então quando você faz a vontade do mundo, que é uma diversão, como está sendo aí, uma prática de diversão, então você está fazendo as coisas do mundo. E fazer as coisas do mundo não agrada a Deus. É o que diz aqui. Para jogar, onde diz na Bíblia que não pode jogar futebol. Amém? Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso está em 1 João 2, de 15 a 17. Tendo ouvido essas palavras, aquele jovem disse-me, então, você não pode jogar futebol, porque o futebol é uma prática mundana. Por isso que a gente vê. Por que uma prática mundana? Porque muita gente faz coisas antes do futebol que não agrada a Deus. Então você tira a sorte que era para botar em Deus, a fé que era para botar em Deus e coloca em qualquer outra coisa. Lembrando, o objetivo desse canal e o objetivo de eu estar falando a vocês aqui é sobre você adorar a Deus e botar Deus em primeiro lugar. Eu não estou criticando ninguém, nem condenando ninguém. Você faz aquilo que bem quer e que você acha que está certo. Mas perante Deus você sabe que essas coisas não é do agrado do Senhor. O jogo em si não é agrado do Senhor. Você lembra daquela passagem que Deus entra no templo e começa a derrubar as mesas daqueles cambistas, aquelas coisas todas? Era um cambista vendendo, jogando, trocando, fazendo umas coisas que não agradavam ao Senhor. E ali tinha jogo no meio. Então, jogo de azar, jogo de aposta, não é de Deus. Então, veja o que diz aqui. O Salmo 1. Mas antes do Salmo 1, 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas. Muita gente pega essa palavra, mas não lê um complemento. Diz que tudo é lícito, meu irmão, pode jogar, na Bíblia não proíbe não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando você tem um autocontrole da situação, quando você consegue discernir entre o certo e o errado, sabe controlar, sabe equilibrar, e eu digo a você que é difícil, porque você está no meio do mundo, você está querendo ou não fazendo a prática do mundo. Então, quando você está fazendo essas coisas do mundo, as coisas de Deus, automaticamente você já vai esquecendo. Se você vai levar a palavra de Deus ali, vai entrar no ouvido e vai sair no outro, porque a pessoa está focada naquele momento, naquele jogo. Ele vai até te ouvir, ele vai até te ver, mas não vai servir para nada, que o coração dele está vazio. Amém? Então, como eu disse no Salmo 1, todos deveriam meditar no Salmo 1. Diz assim: os justos e o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está no Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? Então, quando você faz do Senhor uma prioridade, quando você lê a palavra, medita na palavra,
Então você não vai ter tempo para essas coisas do mundo, né? Como eu disse, tempo para futebol, querendo ou não, você não vai ter. Porque a palavra diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu digo a você que o pecado e a malícia também vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ah, irmão, tu já pregou, tu já falou de Deus, não é pecado, bora jogar. O achismo, o aceitaísmo, né? Essas coisas vai enraizando no seu coração, e se você não meditar dia e noite, se você não orar, não jejuar e não fizer de Jesus uma prioridade, você vai cair, meu irmão. E vai cair bonitinho, né? Bonitinho mesmo, sem dó, como se diz. Então você tem que guardar a palavra no coração, meditar dia e noite, para se livrar dessas coisas do mundo. Só assim você vai conseguir vencer. Se não, você vai ser uma árvore seca, né? Veja o que diz. O Salmo 1 nos ensina. O Salmo 1 nos ensina que a verdadeira felicidade vem de obedecer a Deus, quando a palavra de Deus é sua força e sua satisfação. Você encontra segurança. A Bíblia compara quem é fiel, compara você como um fiel a Deus, a uma árvore plantada em um lugar ideal. Essa árvore dá fruto e não murcha. Então você vai conseguir alguém para Jesus no meio daquele futebol? Claro que não, meu irmão. Eu digo por experiência própria. A gente vai evangelizar ali em Dois Unidos, em frente à casa do irmão Amaro. Tem um futebol ali. Por mais que o som está ligado, por mais que nós estamos falando, nós oramos antes, durante e depois, né? E a gente fala do amor de Deus, dá a palavra, as pessoas estão nem aí, muitos recebem, escutam, mas como eu disse, está de coração vazio, está de mente vazia, eles estão focados naquele futebol. Então tudo que a gente está fazendo ali é em vão. Então, mesma coisa são vocês quando vão jogar. Não adianta, é em vão. Então, aqui fica a palavra do Senhor. O tema desta noite: é pecado jogar futebol? Do meu ponto de vista, também não é pecado. Quando você tem um autocontrole, né? Mas mesmo com você, um autocontrole, você faz disso uma prioridade, deixando Jesus de lado, em vão vigia o sentinela. Amém? Fica aí para você meditar. Foi o tema desta noite que Jesus brandou no meu coração para eu compartilhar com todos vocês. Amém? Vamos orar para entregar tudo no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, mostra-me como controlar minha mente. Senhor Deus, não quero alimentar pensamentos fúteis, nem dar espaço à ideia que não te glorifique, como diz em Romanos 1:21. Obrigado, Senhor, porque tenho a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2:16. Que eu tenha, Senhor, pensamento sobre o Senhor, seja os meus pensamentos. Mostra-me as áreas em que eu permita que eu coisas que não venham, coisas desagradáveis a ti, Senhor. E mostra-me e transforma a minha mente, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a resistir-lhe e a ocupar a minha mente com pensamento e palavras úteis, né? E de imagem que te glorifique. Ajuda-me, Senhor, também a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, e excelente e digno de louvor, como diz em Filipenses 4:8. Apropria-me, Senhor, do equilíbrio que me concedeste, como diz 2 Timóteo 1:7.
nesse dia, hoje e sempre. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por essa madrugada de oração. Obrigado por confiar a mim esse momento de oração. Te peço, Senhor, que capacite, dar-me sabedoria do céu e me ajude a ajudar os teus filhos, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e que essas palavras possam entoar no coração e na mente de cada um. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu e ajude ela a fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por todo aquele que necessita de uma porta de emprego, Senhor. Ajuda teus filhos a manter a sua família em ordem conforme a tua vontade. Senhor, ajuda todo aquele que se encontra no leito de um hospital. Ajuda todo aquele, Senhor, que já estão entubados pela tua misericórdia, Senhor. Cura, salva e liberta para honra e glória do teu nome. Senhor, abençoa todo aquele que está com problema no vício, problema na idolatria, problema de jogo. Liberta teus filhos desse mal, em nome de Jesus. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor é o único Deus soberano, poderoso no céu e na terra. E o Senhor pode e faz todas as coisas como quer e quando quer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará e continuará fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todo aquele que tem problema com sono, que ao repousar a sua cabeça no seu travesseiro ou na sua cama, ele tenha uma noite em paz, tranquila e reparadora na sua presença. Ajude, Senhor, todos os filhos que têm problema, Senhor. Que o Senhor possa ser a solução dos problemas dele, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila e reparadora na tua presença, em nome de Jesus. Também abençoa o dia que há de chegar. Nos dá paz e sabedoria para tomar a melhor decisão, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra aí no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.